aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Diácono Marcos Vinícius, meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Esta solenidade que deve nos levar a uma reflexão sobre como nós estamos diante desse mistério, que é um mistério, nós sabemos, o Deus uno e trino. Para o povo de Israel, o Senhor era um, mas Deus sempre foi uno e trino. Essa revelação, ela foi sendo a revelação sobre a Santíssima Trindade, que Deus era uno e trino, ela foi acontecendo gradativamente. Quem é que revelou a Santíssima Trindade? Foi nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Na primeira leitura de hoje, Moisés se dirigindo ao povo, lá, Deuteronômio, ainda, Antigo Testamento, interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, sinais e prodígios, por meio de combates, com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos? Reconhece, pois, hoje e grava em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Os povos pagãos naqueles tempos, E, infelizmente, isso ainda acontece hoje, acreditavam num Deus, e os de hoje também acreditam num Deus bem distante,
Não é o Deus que caminha com o seu povo. Deus sempre caminhou com o seu povo. Ainda que eles não tivessem ainda a revelação plena do mistério, era Deus Pai que conduzia. Para nós cristãos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que sempre existiram. Aí Jesus foi revelando progressivamente. Aqui, Moisés fala de Deus Pai, que sempre esteve caminhando com o seu povo, nas alegrias, nas tristezas, nas vicissitudes, pelas quais aí esse povo, o povo de Deus, o povo da aliança, o povo da promessa, passou. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo ensina, né? Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós chamamos Abá, ó Pai. Quem chamava a Deus de Abá? Jesus, né? Aqui na segunda leitura fala de Deus Pai, fala de Deus Filho e também fala do Espírito Santo. Pelo Espírito de Deus, todos que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu pergunto, nós nos deixamos conduzir pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, que é o nosso mestre interior, não é? E somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Interessante isso aqui, não é? A Trindade Santa, né? Deus Uno e Trino, né? Quando nós fomos batizados, algumas pessoas falam, o Espírito Santo veio morar na minha alma. Não somente o Espírito Santo, mas toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Passamos a ser inabitação dessas três pessoas dentro de nós. Somos templos de Deus, morada de Deus. E essa inabitação das três pessoas da Santíssima Trindade dentro de nós corroboram, não é? Essa imagem e semelhança que existe dentro de nós. Com o batismo, não é? Se já no Antigo Testamento Deus tinha predileção pelo povo da aliança, com o batismo, esse mistério que habita dentro de nós, deve nos levar, não é? A viver o amor. Isso é um tanto quanto difícil. O amor que existe entre as três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai ama o Filho, né? O Pai ama o Filho, e do resultado desse amor, né? Acho que o Espírito Santo. O Espírito Santo é o resultado, segundo Santo Agostinho, do beijo do Pai no Filho. Mas o Espírito Santo é Deus também. Deus, Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, criado, gerado, não criado, perdão, né? Consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. Né? Nós cremos no Espírito Santo, Senhor, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas. Olha que maravilha. E essas três pessoas habitam em nós. É claro que o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo é santificar a igreja, o povo santo, o povo fiel. É o Espírito Santo que nos santifica, né? Cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade, né? Elas têm uma missão. Deus Pai, como nós cantávamos antigamente, né? Deus Pai, Criador, Deus Filho, Redentor, e o Espírito Santo, Santificador, para nós podermos entender melhor, com mais simplicidade, não é? E no Evangelho de hoje,
Nosso Senhor, antes de subir aos céus, ao monte que Jesus lhes tinha indicado, quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, e ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os, aí vem o mandato missionário, não é? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Na Eucaristia, na palavra e dentro de nós, mais do que morar em templos de pedra, que foram construídos, vão ser construídos até o final dos tempos, para que nós nos congreguemos, né? Nos irmanemos cada vez mais. Um templo serve para isso, mas o templo verdadeiro que Deus quer morar é dentro do sacrário do meu coração. As três pessoas da Santíssima Trindade. Agora, eu sempre gosto de ilustrar um pouco, né? Quando estudei teologia, o diácono Marcos Vinícius também, o nosso seminarista Jean, né? Nós aprendemos como explicar, não é explicar que o mistério da Santíssima Trindade não tem explicação, por analogia, né? Como é que nós temos noção sobre a Santíssima Trindade? Uma noção, vamos dizer assim, palpável, material, se é um mistério. Isso não explica, mas a gente tem uma noção do que seja, né? Uma vez, numa dinâmica na Assunção, da paróquia que eu saí para o seminário, eles fizeram uma dinâmica com 3 velas. 3 velas, né? Cada um pegou uma vela, um jovem pegou uma vela, outro jovem a segunda, outro jovem a terceira, 3 velas diferentes, né? E acenderam as velas, 3 chamas. Depois uniram as velas, uma chama só. Bonito isso, né? Dá para a gente entender um pouquinho do que seja, mas a gente não vai conseguir entender isso nunca. Mas uma noção do que seja, não é entender bem a palavra, né? Uma noção. Quanto mais o padre fala da Santíssima Trindade, ele tem que falar menos, porque senão pode cair em heresia. É um mistério, a gente não explica mistério. E um outro que eu gosto muito, né, aos irmãos aí que estão nos acompanhando pelo Facebook, é a questão do olho d'água, do lençol freático e dos filetezinhos de água que correm do olho d'água. Quem já viu um olho d'água aí, nascendo da terra? Vai revolvendo a terra, o olho d'água, né? O olho d'água, aquela água que a gente vê, né? Aquela areiazinha mexendo numa nascente, o olho d'água não representa, simboliza a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que apareceu, que saiu do seio do Pai e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. É a analogia, a simbologia aí do olho d'água. Foi aquele que apareceu, o olho d'água. Nós podemos ver o olho d'água. Os apóstolos, os discípulos puderam ver Nosso Senhor, como também nós podemos ver sacramentalmente, não é? E ouvi-lo também na palavra, o olho d'água. Mas o olho d'água só aparece porque tem o lençol freático, que ninguém vê, e tem muita água no lençol freático, não é? Então esse lençol freático simboliza Deus Pai, silêncio absoluto. A voz do Filho, que veio para cumprir a missão dada pelo Pai, que ninguém viu, que ninguém vê. Ninguém conhece o Pai, Nosso Senhor disse isso, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E revelar através de quem? Do Espírito Santo. Então o lençol d'água representa Deus Pai, que nós nunca vimos, mas temos acesso a Ele
pelo Filho, que é Jesus Cristo. Então, o lençol freático, vamos gravar isso? Memorizar isso? Lençol freático, o olho d'água que aparece e os filetezinhos que saem do olho d'água, que vão irrigando a terra, vão fazendo que a terra produza frutos das mais diversas qualidades, sabores, frutos, enfim. Esse filetezinho aí simboliza quem? O Espírito Santo, não é? Que é a alma da igreja, que é o nosso mestre, que é o nosso diretor espiritual, é o nosso mestre interior, o nosso diretor espiritual interior, o Espírito Santo. Né? Aí eu pergunto, são 3 águas diferentes? É uma mesma água. Olha aí. Né? Uma vez eu perguntei numa missa, né, no que consistia o mistério da Santíssima Trindade. Um único Deus, uma única essência divina em 3 pessoas. Eu falei, ótimo, é isso mesmo. Aí eu comecei a questionar mais. O Pai é Deus? É. A Assembleia toda respondendo. O Filho é Deus? É. E o Espírito Santo é Deus? Silêncio absoluto. Ó, responderam aí, ó. E é mesmo, viu? O Espírito Santo é Deus? É Deus. Cada pessoa, não é, tem a sua individualidade. Olha aí que está o mistério. Cada pessoa tem a sua individualidade. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho. Procede do Pai e do Filho. São 3 pessoas distintas numa única essência divina. Nós não vamos explicar isso nunca. Mas Santo Agostinho, tem uma passagem de Santo Agostinho muito bonita, né, que também ilustra bem isso, melhor dizendo, né? De um menino um jovem que queria descobrir, que queria entender o mistério da Santíssima Trindade. Não. Ele mandou o menino fazer um buraco na beira da praia, pegar um balde e jogar a água do mar naquele buraco, né? E o menino não conseguia, né? Já estava cansado. Pois é. Você pode conseguir colocar toda a água do mar aí, que é impossível. Mais impossível ainda é de se explicar o mistério da Santíssima Trindade. Mas é possível viver o amor dessa Santíssima Trindade, não é? Que habita, que mora em nós. A comunicação do amor que existe entre eles. Qual é a outra família mais perfeita que a Santíssima Trindade? A família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Mas a mais perfeita de todas é a Santíssima Trindade, não é? Que nos comunica esse amor. Não é? Então, aprendamos com a Santíssima Trindade, aprendamos com a Sagrada Família de Nazaré, a vivermos esse amor, não é? Esse amor de entrega, esse amor que nos faz chamar a Deus de Pai. Abá, Pai, Paizinho. O padre que me enviou para o seminário é o padre Noutila, né, de saudosa memória, o padre da Assunção. Ele dizia, quando ele explicava sobre o mistério da Santíssima Trindade, não explicava não, fazia suas reflexões, ele dizia, chamar a Deus de Pai, só Jesus chamava a Deus de Pai, Abá, Pai, e nós podemos chamar a Deus de Pai, ou Paizinho. Os judeus não faziam isso, não se atreviam a fazer isso. E nós podemos fazer isso todos os dias. Né? E se nós temos um Pai, somos todos irmãos. Nesse amor aí, devemos cultivar esse amor entre nós. Podemos ser tudo nesse mundo. Podemos ser batizados em nome da Trindade, como de fato fomos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vivemos esse amor da Trindade em nós, né? Espalhamos esse amor, somos comunicadores desse amor, dessa verdade. Então, que Deus nos faça entender isso tudo e colocar em prática, viver isso no nosso dia a dia. Esse amor de Deus que habita em nós e que quer, né? Esse amor que quer ser transmitido através de nós.
Amém?